Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 10 de novembro. Ministro Alexandre de Moraes afasta Roberto Jefferson da presidência do PTB. Ao analisar pedidos de integrantes do partido, o ministro verificou indícios de uso de recursos do fundo partidário para impulsionar a propaganda de declarações criminosas no perfil pessoal do político e no perfil oficial do PTB nas redes sociais. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo julga a norma que impede a transferência remunerada de servidor público para acompanhar cônjuge que esteja a serviço do Ministério das Relações Exteriores fora do país. STF invalida a lei da Paraíba que proíbe suspensão de plano de saúde durante a pandemia. Tribunal Superior Eleitoral realiza audiência pública para tirar dúvidas sobre o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento de Roberto Jefferson do cargo de presidente nacional do PTB pelo prazo inicial de 180 dias. Quem tem os detalhes dessa decisão é a repórter Caroline Aguiar. Oi, Caroline, boa noite. Boa noite, William. Bom, o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão por entender que há indícios de que Roberto Jefferson vinha usando recursos do partido, inclusive o fundo partidário, que é dinheiro público, para financiar a produção e distribuição, o impulsionamento de conteúdo criminoso. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido de integrantes do PTB, esses posts eram feitos tanto nas redes sociais pessoais do Roberto Jefferson, quanto nos perfis oficiais do PTB nas redes sociais. O ministro, inclusive, ressaltou que uma empresa especializada teria sido contratada para gerenciar esse conteúdo e teria sido paga com os recursos do partido. O Roberto Jefferson está preso desde agosto deste ano por um pedido da Polícia Federal dentro do inquérito que investiga uma organização criminosa de atuação digital, supostamente para atacar as instituições democráticas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Caroline. Todos os ministros do Supremo já votaram no julgamento sobre a suspensão dos pagamentos das chamadas emendas do relator no orçamento deste ano. 8 ministros votaram para confirmar a suspensão determinada pela ministra Rosa Weber, enquanto 2 divergiram em relação a esse ponto. A vice-presidente do STF estabeleceu ainda que sejam tornados públicos todos os documentos que embasaram a distribuição dos recursos dessas emendas nos orçamentos deste e do ano passado. Mesmo com a apresentação de todos os votos, o julgamento permanece aberto até às 11h59 de hoje, quando é encerrada a sessão virtual. Também em julgamento no plenário virtual, o STF invalidou uma lei da Paraíba que proibia a suspensão de plano de saúde durante a pandemia. Para os ministros, a norma invadia competência exclusiva da União. A suspensão dos planos de saúde pelas operadoras por falta de pagamento dos clientes foi proibida por uma lei da Paraíba criada no ano passado em plena pandemia. 2 entidades entraram com ações no Supremo contra essa norma: a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais. Para o relator ministro Dias Toffoli, a lei estadual interferiu na essência dos contratos de plano de saúde, que são pactuados entre as partes, e invadiu a competência privativa da União para legislar sobre o assunto. O ministro também entendeu que a legislação da Paraíba vai contra a livre iniciativa, porque impôs uma diminuição da receita das operadoras de planos de saúde sem qualquer contrapartida. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator e declarou a inconstitucionalidade da lei. O protesto indevido de cheque que ainda está sujeito à cobrança não gera indenização por dano moral ao devedor. A decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado pacificou a jurisprudência da Corte ao decidir que o protesto de título de crédito prescrito, embora seja irregular, não gera direito automático à indenização por dano moral.
De acordo com o ministro Luiz Felipe Salomão, a ilicitude da conduta não implica o dever de indenizar se não houve dano efetivo ao bem jurídico tutelado. Com esse entendimento, mesmo determinando o cancelamento do protesto indevido de 2 cheques, realizado depois do prazo para execução cambial, mas dentro dos 5 anos que possibilitam a cobrança por outras vias, a 4ª turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial e negou o pedido de indenização feito pelo emissor dos títulos. O devedor ajuizou a ação declaratória de prescrição de débito e baixa de protesto com indenização por danos morais, depois de ter verificado uma restrição no seu CPF por conta do protesto em 2009 de 2 cheques emitidos em 2005, que somavam R$ 2.700. No processo, ele argumentou que depois da prescrição dos cheques, resta apenas a ação de cobrança ou monitória para o recebimento dos valores, não sendo possível realizar o protesto do título. O Tribunal de Justiça do Paraná considerou o protesto regular, pois entre a data de emissão do cheque e o protesto não se passaram mais de 5 anos. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o cheque é ordem de pagamento à vista e a execução pode ser movida dentro de 6 meses após o prazo de apresentação. Ao fim do prazo de prescrição para execução, a lei do cheque prevê 2 anos para o ajuizamento de ação de enriquecimento sem causa. E só depois que esse prazo se encerra, a legislação admite o ajuizamento de ação fundada na relação causal. Para o relator, é incontroverso nos autos que os cheques foram emitidos em 2005 e apontados a protesto em 2009, quando já havia acabado o prazo prescricional de 6 meses para execução cambial. Diante disso, reconhecendo a irregularidade do protesto, a turma acolheu o pedido de cancelamento do registro. O Ministério Público Federal recorreu da sentença que condenou caçadores de onças e outros animais silvestres do Acre a penas mínimas. O grupo de 8 pessoas se vangloriava de ter matado mais de 1.000 onças pintadas no Acre. Segundo o Ministério Público Federal, há provas de mais eventos de caça do que foi reconhecido pela Justiça, o que justificou o recurso de apelação. Além disso, em apenas uma das caçadas reconhecida pela Justiça, a pena fixada deve ser aumentada em razão da quantidade de animais mortos, já que esse é um parâmetro para o crime ser considerado mais grave. A apelação do MPF deverá ser encaminhada ao Tribunal Regional da 1ª Região, em Brasília. A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa e manteve a decisão de levar a ex-deputada federal Flor de Lis e mais 9 réus a júri popular. Todos são acusados da morte do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, executado a tiros em junho de 2019. Por unanimidade, a 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado acompanhou o voto do relator, desembargador Celso Ferreira Filho. A data do julgamento será marcada pelo Tribunal do Júri de Niterói. E no próximo bloco, Manual detalha ações para implantação da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação no Judiciário. Voltamos já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O Tribunal Superior Eleitoral realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para tirar dúvidas dos eleitores sobre o Teste Público de Segurança, o TPS 2021. Transmitida ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, a audiência foi coordenada pelo juiz auxiliar da presidência do TSE, Sandro Nunes Vieira, que detalhou as inovações da 6ª edição do TPS e explicou a importância do evento para a segurança e a transparência do processo eleitoral. Entre os dias 22 e 26 de novembro, investigadores inscritos no teste vão executar planos em busca de fragilidades na urna, um trabalho conjunto do TSE com a sociedade para que o sistema eletrônico de votação fique cada vez mais seguro. O encontro de vulnerabilidades faz parte do objetivo do TPS, ou seja, não caracteriza a fraude o simples encontro de alguma vulnerabilidade do sistema
porque isso permite que o TSE atue preventivamente, evitando que qualquer problema ocorra no dia das eleições. Em segundo lugar, o TPS ele fornece um ambiente que não existe no cenário normal de realização das eleições, porque os investigadores têm acesso facilitado aos softwares e equipamentos para aplicação dos planos de testes. Ou seja, inúmeras barreiras de segurança que existem no dia das eleições não estão presentes durante o trabalho dos investigadores. Por fim, quero fazer um último registro de que a avaliação do TPS não é realizada pelo próprio TSE, e sim por uma comissão avaliadora composta por membros da sociedade, quer seja de instituições públicas ou privadas, que atuam para fazer um relatório geral de todos os achados dos investigadores que atuaram no TPS. Ou seja, a transparência não está apenas em abrir os sistemas, mas também em permitir que a própria sociedade faça avaliação desses sistemas e diga ao TSE quais foram as vulnerabilidades encontradas e quais os riscos decorrentes dessas vulnerabilidades. O chefe da seção de totalização do TSE e integrante da comissão reguladora do TPS 2021, Alberto Araújo Cavalcante, foi quem esclareceu os detalhes do teste e tirou dúvidas enviadas por eleitores na apresentação técnica da audiência. O conteúdo completo está disponível no canal youtube.com/Justiça Eleitoral. O Conselho Nacional de Justiça publicou diretrizes para a modernização dos serviços prestados pela Justiça brasileira. O guia traz orientações para implantar a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação no Poder Judiciário. O manual tem o objetivo de viabilizar o uso da tecnologia da informação para melhorar a eficiência do judiciário, com melhores soluções e economia de recursos. A proposta é que os resultados sejam vistos no aumento da satisfação dos usuários do sistema, tanto no atendimento presencial quanto no online, e no aperfeiçoamento dos profissionais. O CNJ espera uma melhoria nos processos internos do judiciário, com aperfeiçoamento da gestão, aprimoramento de compras e contratações e promoção de soluções corporativas. Outra preocupação é com a gestão e segurança de dados, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Anualmente será feito um levantamento para medir o quanto cada órgão que está submetido ao Conselho Nacional de Justiça se adaptou à estratégia de tecnologia da informação. As medições serão feitas levando em consideração vários indicadores, como a razão entre a quantidade de demandas registradas e atendidas, o número de serviços digitalizados dentro do órgão e os softwares utilizados. Como você já conferiu aqui no Jornal da Justiça, tribunais de todo o país estão participando da 16ª Semana Nacional da Conciliação. E o Judiciário de Mato Grosso também integra a iniciativa do CNJ. Confira na reportagem de Fernanda Fernandes. Eliene em Pontes de Lacerda e Francisco em Pedra Preta. Mas nada que impedisse que o ex-casal firmasse acordo em uma ação de divórcio durante a audiência de conciliação virtual promovida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Rondonópolis. Tudo resolvido de forma rápida, prática e pacífica. Foi bom, facilitou muito pra gente, porque inclusive eu não estou aí, né, na cidade, aí seria mais difícil pra gente estar aí. Com isso facilitou muito. É mais rápido, né? Não é tão complicado. E agora, devido a essa pandemia também, né? Tem essa facilidade, ainda bem que tem essa tecnologia para facilitar para a gente, né? E as partes conversando, chegam a um acordo que depois será homologado e finaliza o procedimento, né? Muito mais célere, mais rápido. E eu acho que elas ficaram satisfeitas. Só no Sejusc de Rondonópolis estão agendadas até a próxima sexta-feira 289 audiências e em todo o estado 4.642. Os Sejuscs localizados na capital e os 37 do interior somam 240 conciliadores habilitados a realizá-las. Os processos envolvem principalmente relações de consumo e direito de família. Os agendamentos integram a 16ª Semana Nacional da Conciliação, que começou nesta segunda-feira. Neste ano, o evento abordará o tema Conciliação, mais tempo para você. Como o diálogo pacificador, como a boa conversa, nós conseguimos identificar o que realmente nós queremos, o que realmente o outro envolvido em determinados conflitos almeja, que muitas vezes é a mesma coisa. Então, vamos dar esta oportunidade para nós mesmos.
Para garantir o direito de pessoas trans, travestis e transexuais de utilizarem o nome social com o qual se identificam, o TRF1 regulamentou o uso do nome social por usuários e integrantes da Justiça Federal da Primeira Região. A regulamentação consta em resolução da presidência do TRF da Primeira Região, aprovada pelo Conselho de Administração. Com a orientação, todas as unidades da Justiça Federal da Primeira Região têm prazo de 90 dias para adequar registros, sistemas e documentos com o nome social de partes, advogados, magistrados, servidores e estagiários. Para que a alteração seja feita, o nome social deve ser indicado pela própria pessoa. No caso do público externo, deve ser preenchido nos sistemas informatizados de processos judiciais da Primeira Região o campo destinado especificamente ao nome social da parte e de seu procurador. Já quem trabalha na Justiça Federal pode solicitar o uso do nome social no momento da posse, da contratação ou a qualquer tempo. Nesse caso, o nome social indicado deve constar em comunicações internas, cadastro de dados, informações, endereços de e-mail, crachá e lista telefônica. Em Maceió, o programa Cidadania e Justiça na Escola levou um debate sobre abuso sexual a crianças e adolescentes. Além de orientar os estudantes sobre os tipos de violência, os organizadores abordaram a importância de denunciar esses casos. A conversa teve um tom bem informal. Através dessa ilustração, chamada de semáforo do toque, os alunos conheceram quais partes do corpo nunca devem ser tocadas. Ficou muito, vamos dizer assim, didático para eles, os locais que são permitidos tocar, aqueles que já devem ter uma atenção, porque já está muito próximo das partes íntimas, e aqueles que absolutamente podem ser tocados. A iniciativa da ação é da 28ª Vara em parceria com a ESMAL, e o objetivo das palestras com a juíza é conscientizar os alunos sobre como combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Não só o toque físico, mas tem as conversas, o que mostra, o que fala, tudo isso é abuso sexual. Por isso é importantíssima essa explicação, essa conversa de uma forma bem lúdica, bem didática, para que eles tenham essa certeza de que podem se proteger e de que tem a quem recorrer. Nós sabemos da carência, desse tipo de evento, tanto na escola como na comunidade, e também das consequências que isso trazem para o psicológico da criança, para o aprendizado das crianças, e que a gente sabe que já aconteceram vários casos de abuso sexual com crianças daqui da escola e da comunidade. A Conceição faz parte do programa Cidadania e Justiça na Escola, da ESMAL. Segundo ela, esses bate-papos servirão para transformar essas crianças em multiplicadores. Elas vão disseminar esse conteúdo na família, na comunidade, elas vão partilhar essa informação e vão só nos ajudar a inibir esse tipo de ação de adultos contra crianças que a gente vê muito. E veja a seguir a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, depois do intervalo. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. Na sessão desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que servidores públicos, cônjuges ou companheiros de diplomatas tenham direito a pleitear a transferência para acompanhar os parceiros em unidades fora do país, podendo exercer trabalho provisório. A regra questionada pela Procuradoria-Geral da República acabou com o trabalho provisório em unidades do Ministério das Relações Exteriores fora do Brasil, de servidores públicos, cônjuges ou companheiros de diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria. A lei é de 2006 e trata do regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro.
Na ação, a PGR sustentou que o artigo sobre a remoção desses funcionários é inconstitucional, porque afronta princípios como o da proteção estatal da família e o do direito social ao trabalho, restando ao servidor a alternativa de licença não remunerada. Entendemos que há uma violação à igualdade quando há uma vedação aos servidores do serviço exterior, uma vedação que não existe para os servidores públicos comuns. A questão aqui nossa é a da igualdade e não da exacerbação das relações familiares ao ponto da criação de direitos além da lei. Para a Associação dos Familiares de Servidores do Itamaraty, a norma trouxe prejuízos e transtornos. Trata-se de um ônus severo, né? Aqueles cônjuges e companheiros, assim como os próprios diplomatas e demais membros de sua família que se veem compelidos a abandonar ou a prejudicar fortemente, né, a própria carreira, as suas aspirações profissionais, pela dificuldade óbvia, né, de conseguirem a mesma mobilidade profissional no mesmo espaço que convive com seu parceiro. A Advocacia Geral da União explicou critérios da norma e sustentou a legalidade da regra. A remoção do servidor e de sua família para o exterior, além de voluntária, é sobretudo uma decisão familiar. Apesar de as portarias de remoção dos servidores dos Ministérios das Relações Exteriores serem portarias de ofício, não há qualquer imposição por parte da administração pública. Ou seja, as remoções são voluntárias e os servidores podem optar por se inscreverem ou não para o cumprimento daquela missão específica. O relator, ministro Luiz Fux, votou a favor da ação da PGR para fazer valer o direito de servidores que querem acompanhar seus parceiros sem deixar de trabalhar no exterior. Os elevados custos inerentes à mudança e à subsistência em outro país, a despeito das verbas indenizatórias que aqui foram mencionadas, impõem aos cônjuges companheiros de integrantes do corpo diplomático a escolha trágica entre, de um lado, lidar com o decréscimo patrimonial decorrente da perda integral da remuneração por licença do cargo, de outro, sacrificar o convívio conjugal em prol da contribuição para o sustento da família. Até agora, outros 8 ministros seguiram o entendimento do relator. A carreira está ciente, disse o Ministério das Relações Exteriores em suas explicações, de que parte significativa de sua missão pública será realizada no exterior. Óbvio, mas não assinou um termo de que não poderá ter família, que a família não poderá seguir, não assinou um termo de que terá um tratamento diferenciado em relação a todas as outras carreiras que possa acabar prejudicando essa assistência mútua e o desenvolvimento pessoal e social de todos os integrantes de um núcleo familiar. O ministro Nunes Marques ainda estabeleceu algumas premissas para o exercício do trabalho provisório. Em cada caso e a requerimento do interessado, avaliar a existência de função compatível com tal exercício, respeitadas as normas que vedam o nepotismo na indicação para funções comissionadas ou cargos em comissão. Para as tarefas funcionais que possam ser realizadas à distância, sem prejuízo para a administração pública, a opção haverá de ser franqueada como solução ao servidor público que precise residir no exterior para acompanhar cônjuge integrante das carreiras do SEB. O julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.